Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje mais uma aula de matemática com a resolução de mais uma questão do Enem 2019. Aula de matemática, turmas terceiro AM, terceiro BM, terceiro CM, terceiro DM. Questão 156, Enem 2019, caderno amarelo, professor Wagner. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é R$ 31 mil. Então, alunos, vamos prestar atenção em algumas coisas nesse texto. Primeiro, que a empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina, certo? Total de recursos R$ 31 mil. Então, o valor das 3 máquinas, que eu vou chamar de V1, V2 e V3, o valor das 3 máquinas somadas é R$ 31 mil, ok? Continuando. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então nós vimos no slide anterior que eu vou chamar de V1, V2 e V3 o valor pago para cada máquina, seja o preço de cada uma. E nós vamos fazer uma outra relação também. Aqui está escrito que o valor pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade da máquina. Inversamente proporcional à idade da máquina. Por causa disso, nós vamos fazer algumas observações. Preparei para vocês 2 tabelas contendo uma grandezas diretamente proporcionais e a outra grandezas inversamente proporcionais. Então, qual é a diferença que existe entre esses 2 casos? Observe que na primeira tabela, os elementos da primeira coluna, de cima para baixo, aumentam. Os elementos da segunda coluna, de cima para baixo, também aumentam. Além disso, dá para observar facilmente que cada elemento da segunda coluna é o dobro do seu correspondente na primeira. Então existe uma proporcionalidade direta, né? Por que é direta? Porque os elementos da primeira coluna de cima para baixo aumentam e o mesmo ocorre na segunda coluna, ok? E há uma proporcionalidade porque cada elemento da segunda coluna é o dobro do seu correspondente na primeira coluna. Já no segundo caso, os elementos da primeira coluna de cima para baixo aumentam, mas isso não ocorre na segunda coluna. De cima para baixo diminui. Além disso, a gente observa que não é fácil, à primeira vista, obter uma relação entre os elementos da primeira linha com o seu correspondente da segunda coluna e os demais casos dessa tabela. Então, nós vamos fazer algumas observações. Olha só, se eu dividir, olhando para a primeira tabela, grandezas diretamente proporcionais, dividindo o elemento da primeira linha com o seu correspondente na segunda coluna, o resultado é meio. Dividindo 2 por 4, que é o 2 segunda linha, o seu correspondente na segunda coluna, 2 dividido por 4 é 2 quartos, dividido em cima e embaixo por 2, meio. Dividindo 3 pelo seu correspondente na segunda coluna, 3 dividido por 6 é 3 sextos. Dividindo em cima e embaixo por 3, o resultado é meio. Ou seja, a divisão entre um elemento de uma linha com o seu correspondente na segunda coluna é constante para grandezas diretamente proporcionais, certo? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir cada elemento de uma linha com seu inverso na segunda coluna. Olha só, divide o elemento de uma linha com o inverso do seu correspondente na segunda coluna. Lembrando que divisão de fração, você multiplica o primeiro número pelo inverso do segundo. Então vai ser 1 vezes 6 sobre 1, que é 6. Na segunda linha, então, nós vamos dividir 2
pelo inverso de 3. 2 dividido o inverso de 3, transformado em multiplicação. 2 vezes 3 sobre 1 é o primeiro vezes o inverso do segundo, que também é 6. Terceira linha, 3 dividido pelo inverso de 2. 3 vezes 2 sobre 1, né? O primeiro multiplica o inverso do segundo. O resultado é 6. Então dá para observar uma regra prática. Grandezas diretamente proporcionais. A divisão entre os elementos é constante. A divisão entre o número e seu correspondente é constante. Grandezas inversamente proporcionais. Olha só aqui, ó. A multiplicação entre um número e seu correspondente é constante. Feita essa observação, nós vamos aqui para a tabela. Olha só. Está escrito que a empresa 1, né, uma determinada empresa, comprou uma máquina de 2 anos que tem um certo valor. A empresa 2 comprou uma máquina de 3 anos com certo valor. A empresa 3 comprou uma máquina de 5 anos com certo valor. Então veja bem, quanto recebeu a empresa que comprou a máquina com maior valor de uso? Então nós queremos saber esse valor 3, certo? Como está escrito no problema, que essa relação é inversamente proporcional, e vimos no slide anterior que a multiplicação é constante nesses casos, então vamos fazer 2V1 vai ser igual a 3V2, que é igual a 5V3. A multiplicação é constante. E ainda, olha só, como o total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31.000, a soma dos valores é 31.000. Vamos usar essas duas relações. Então, 2V1 igual a 3V2, que é igual a 5V3. E a soma é 31.000. Então, o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar tudo por 2, por quê? Porque nós temos aqui nessa equação 3 incógnitas. Não dá para determinar nessa equação uma única solução. Então, multiplicando tudo por 2, nós vamos ter o surgimento do termo 2V1. E aí, aparecendo 2V1, o que vai acontecer? Eu vou poder substituir por 5V3, porque são iguais, olha só aqui. Multiplica tudo por 2, aparece 2V1. Aí, como é igual, eu substituo por 5V3. Então, olha só. Multiplica tudo por 2. 2V1 mais 2V2 mais 2V3 igual a 62.000. Destacando 2V1, agora eu vou substituir, olha só. Certo? Então, no lugar de 2V1, coloquei 5V3. Eu tinha 3 incógnitas, agora só tenho 2. Continuando, eu vou multiplicar tudo por 3. Por quê? Se eu multiplicar por 3, vai ficar 15V3, 6V2, 6V3. E aí, nós vamos poder fazer a substituição por mais uma variável. Olha só. Multiplica tudo por 3. 15V3, mais 6V2, mais 6V3. E multiplicando por 3, 186.000. Preste atenção no 6V2, olha. 6V2 é o dobro dessa expressão. Como é igual, então vai ser igual ao dobro dessa expressão. O dobro de 5 é 10. Então, olha o que nós vamos fazer. Destaca o 6V2 e substitui por 10. Agora temos uma única equação como única incógnita. Facinho de resolver, né? 15V3 mais 10V3 mais 6V3 é 31V3 igual a 186.000. Como eu tenho uma multiplicação de 31 por V3 igual a 186.000, para achar o valor de V3 é só dividir 186.000 por 31. E o resultado é 6.000. Então, a resposta é 6.000. É o valor dado à empresa que comprou a máquina com maior idade de uso. Então, a resposta é letra B. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.